Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro, um bate-papo astrológico. A gente falar sobre o planeta Plutão e a sua influência na vida da gente como uma coletividade, como indivíduo, né? Pegando a deixa da aula do encontro de tarô de ontem com o Alessandro, né? O assunto não era dos mais leves e hoje também não vai ser dos mais leves, né? O planeta Plutão, ele sempre teve essa aura, né, de uma coisa mais pesada, até porque ele foi o último para ser descoberto para nós, né, ou seja, o que se apresentou para nós por último. É o regente de Escorpião, ele foi descoberto por um observador que agora não me falha a memória o nome, mas foi na década de 30, em 1930. E isso eu falo sempre nas minhas aulas. A astrologia é uma ciência milenar, né? Está para mais de 20 mil anos aí na área. Então, um planeta que é descoberto em 1930, astrologicamente, é como se fosse ontem, né? Então, é uma coisa recente. Aí fica aquela história não é planeta, os astrônomos rebaixaram a planeta não, e aí depois, não é planeta não, é um satélite, enfim. O que o astrônomo faz é justamente estudar a como é que eu vou explicar isso de uma forma mais clara? Mas o que ele estuda é justamente a composição do planeta, a distância do planeta, o que tem lá, qual o tipo de ar se respira, enfim, tudo de uma forma mecânica, né? Então, para nós astrólogos, a gente usa a fisiologia do planeta, né? Como ele funciona a nível emocional, psicológico, a nível energético. Então, se o Plutão vai ser rebaixado, vai ser colocado num lugar acima, ou é planeta não é planeta não, para os astrólogos e principalmente para mim, e acredito que eu, como discípula lá da minha mestra Cláudia Lisboa, ela também não comunga com isso, para a gente não quer dizer nada, porque o que interessa é justamente o impacto que a energia de Plutão tem na vida da gente, réis mortais, e como ele funciona astrologicamente, ou seja, é um arquétipo, ele é o planeta que mais se assemelha à energia de Escorpião, é um planeta que vai falar de transformação, de cura, de situações, de olhar para dentro da gente. Ele rege, né? A parte toda sexual, vamos falar da energia do sexo, que é uma energia co-criadora. Então, tudo isso está incluído na energia do Plutão. Então, se é planeta assim, assado, cozido, ensopado, satélite, quantas luas tem em volta do Plutão, que são 3, mas se aparecer mais 4 ou 5, isso astrologicamente é indiferente, né? O que interessa como a gente acessa esse potencial, porque todos os planetas dentro do nosso mapa astrológico têm o seu papel, têm a sua força, têm o que ele quer dizer e traduzir para nós, e dessa forma a gente alcançar o melhor potencial em nós mesmos. Então, astronomicamente, legal, né? Virou planeta não, beleza, não é mais, enfim. E aí, na questão do que a gente vai falar hoje, né, que no meu curso de Plutão, que eu tenho um workshopzinho muito bom de fim de semana, as meninas já fizeram algumas, a Ana Cristina, que está aqui nos ouvindo, ela é minha aluna de astrologia, então ela participou desse workshop de Plutão, outras pessoas também, e a gente fala justamente sobre o nome do planeta como o planeta da transformação. As transformações que ele vai causando e mostrando na vida da gente ao longo de uma vida inteira. Então, quando a gente começar a falar sobre o que é o planeta mesmo em si e como o que ele influencia no nosso mapa, eu vou falar
sobre esse momento atual, né? Que foi a entrada em 2008, você vê, atual 2008, né? De Plutão no signo de Capricórnio e no que ele está reverberando para a gente como humanidade, né? Todos nós, né? E o que aconteceu, a gente vai falar um pouco de novo sobre a conjunção, ou seja, a aproximação de Plutão com Capricórnio, com Saturno em Capricórnio. Então, quando estourou a Covid-19, né, de uma forma mais clara, né, ou seja, já tinha acontecido alguns casos no ano passado mesmo, em dezembro, ou até antes, em novembro, na China, mas enfim, no ápice da Covid, que é uma pandemia, né, isso tem tudo a ver com a energia de Plutão também, né, e com Saturno próximo a ele. Então a gente vai entender um pouco mais qual é o recado astrológico que Plutão quer transmitir para todos nós, como indivíduo e como humanidade. Então aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho. Eu tenho a coisa dos slides, que são até da minha aula de Plutão, que estava tão bom, que eu falei, gente, não tem muita coisa para acrescentar, vou acrescentar no que eu estiver falando com vocês. E aí, conforme eu for falando, e aí eu vou liberando durante a própria apresentação para a gente fazer perguntas, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, porque isso aqui é um bate-papo, a intenção é essa mesmo, né? Só que um bate-papo sobre Plutão é um bate-papo pesado. E como eu tenho Plutão na casa 8, que ou seja, é o lugar de origem dele, eu adoro coisas pesadas. Então, vamos lá. O planeta Plutão, minha gente, esse aí que é o desenho dele no nosso mapa, ele é o senhor da transformação, né? Como ele se mostra para a gente, né? É justamente sinalizando esses 3 fatores importantíssimos que são o Sol, que é o espírito, tá? A bolinha com uma outra bolinha pequenininha no meio, que é a representação do Sol. A Lua, que é a nossa alma, que são as nossas emoções, que são os nossos sentimentos, como que a gente digere e sente o que é importante para nós. E a cruz, que sempre vai representar a matéria, tá? Então, o glifo, que é o nome desse símbolo de Plutão, ele pode ser dividido em 3 elementos. A cruz material, que representa as forças terrenas, o círculo, que representa as forças do céu, ou seja, o espírito, tá? O nosso espírito, e o semicírculo, que representa as forças lunares. Então, Plutão, né, quando a gente olha no mapa, né, o símbolo, eu e o Alessandro, a gente briga que parece que é um bonequinho com a mão para cima, dizendo assim, socorro, tirem-me daqui. É mais ou menos por aí mesmo, né? Mas aqui está a união do Sol, da Lua e da Terra. Ou seja, da luz, do masculino, do feminino, da luz e da sombra, com as necessidades que nós devemos vivenciar na matéria. Tá? Então, tudo que tem cruz, né, todos os símbolos astrológicos que tem a cruz, Plutão tem, Saturno tem, né? A Lilith, que é a lua negra, também tem. Ele vai falar de coisas inconscientes e de coisas uma oitava acima, ou seja, na espiritualidade, mas que precisamos trazer para a matéria. E trazer para a matéria é experienciar, é viver, é provar daquilo, né? Então, não é tipo aquela história da música do Zeca Pagodinho, né? O que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, não adianta. Né? Onde tem a cruz, sempre vai existir a necessidade da experiência na pele. E a experiência na pele é uma experiência encarnatória, é uma experiência do dia a dia, uma experiência do nosso cotidiano, né? Fazendo, a gente vai aprendendo com o que a gente faz. Então, essa é só uma introduçãozinha do símbolo, para vocês poderem saber um pouco mais astrologicamente falando, mas agora vamos falar de uma maneira cotidiana, dia a dia, que é o que a gente faz, que é o que eu faço nos meus cursos de astrologia prática, né? Que, por sinal, vai começar agora em agosto, se Deus quiser, uma nova turma. Então, Plutão simboliza a nossa receptividade espiritual,
a consciência iluminada acima da realidade mundana, ou seja, acima do nosso cotidiano, acima do nosso dia a dia, acima do que a gente faz para sobreviver. Trata de crises e conflitos inesperados, mas transformadores, e dos assuntos difíceis de falar. Nele estaremos mais próximos do divino, já que tendemos a olhar para ele nos momentos de crises, e sua influência nos molda de forma irreversível. Por quê? Porque a primeira parte que a gente está falando aí são justamente os conflitos inesperados. Num trânsito de Plutão, que dura aproximadamente 2, 3, 4 anos, porque Plutão é o planeta mais lento, ou seja, ele é o mais distante de nós aqui, pobres terráqueos, e do Sol. Então, ele demora 248 anos para dar uma volta completa no zodíaco, ou seja, na mandala astrológica, na nossa existência ali que a gente veio trabalhar e experienciar. Então, a gente experimenta muito mais Plutão nos trânsitos durante a nossa existência. Então, tem trânsito de Plutão quando a gente está com 15, 16, 17 anos. Depois, 13 anos depois, pode aparecer um outro trânsito de Plutão. Depois, 30 anos depois, pode aparecer um outro trânsito de Plutão. Então, assim, a gente vai experienciando de forma mais pontual do que um retorno de Plutão, né? O retorno é quando ele dá essa volta completa e volta para o lugar de origem no nosso mapa. Então, até agora, como a gente só tem vivido até 80, 90 anos, até astrologicamente eu falei isso no nosso bate-papo sobre Urano, hoje em dia já existe o retorno de Urano, porque ele volta, dá uma volta completa no nosso mapa com 84 anos. E com 84 anos a gente pode ter algum tipo de crise, sim, né? Com relação à nossa vida, com relação à nossa existência, com relação a tudo que foi vivido naqueles 84 anos. E vai existir sim uma mudança. Pode ser também a mudança de plano, saiu da Terra, morre e vai para algum outro lugar. Isso também é um fato que acontece no trânsito de Urano. Mas aqui ele traz esses conflitos inesperados, para mim eu não acho nem tão inesperados, tá? Como ele é o último planeta, a gente vem negociando, né, com todos os planetas transpessoais, que são os de cotidiano, dia a dia, que tem movimento rápido, né? A nossa revolução solar, que acontece todo ano, os trânsitos de Mercúrio, que duram 3 meses, 3 semanas, trânsitos de Marte, trânsito de Vênus, tudo isso a gente vai conversando durante a vida, né? Júpiter, que demora também 1 ano para dar uma volta por cada signo, Saturno 2 anos e meio em cada signo. Quando a gente chega no Plutão, que é o último, eu falo que não tem mais conversa. Por isso que não é uma coisa inesperada. Foram coisas que nós não demos conta, foram coisas que nós viemos empurrando com a barriga ao longo da existência, tipo aquele baúzinho, que para mim é a representação de Plutão, que se a gente fosse gringo ia estar no nosso sótão, né? Ou no nosso porão. Porão eu acho que é melhor. Porão tem muito mais a ver com Plutão. Então, é aquele baúzinho que está lá no porão da sua alma, com todas as suas mazelas que você não quis olhar para elas, que você não quis entrar em contato com elas, que você não quis conversar, nem olhar para aquele assunto, com medo do que sairia daquela caixinha de Pandora, que é outro arquétipo da mitologia grega que tem a ver com Plutão. Então, foi tudo que ficou debaixo do tapete da alma, foi tudo que não foi falado, foi tudo que não foi olhado, foi tudo que eu tenho resistência para olhar devido à dor que aquilo vai causar em mim. Só que, como são esses trânsitos de Plutão, e olhar para Plutão, você vai ter uma transformação tão profunda que você vai ser uma pessoa completamente diferente do que você era antes. Nós temos essa necessidade desse apego por coisas que nós estamos acostumados, né? A tal da safada da zona de conforto.
E Plutão tira a gente completamente. Então, como ele é o último signo, o último planeta, a gente já vem conversando com Mercúrio, com Vênus, com Marte, com Saturno, que todo mundo coloca ele como um grande maléfico, né? Os astrólogos antigos, né? Mas acho que agora não tem mais essa parada. Mas se você for pensar bem, todo mundo bota na conta do Saturno que Saturno restringe, né? Limita, põe uma barreira para que você não se perca no meio do caminho. Plutão não tem nada disso, né? Não existem barreiras, não existe você está nu, né? Você está completamente nu, psicologicamente, principalmente, com todos os seus traumas, com as coisas difíceis que você não sabe lidar, com